A atual Constituição brasileira entrou em vigor em 1988. Foi criada quando o Brasil voltou a ser uma democracia. Já se ligou que ela está fazendo 30 anos agora, em 2018? E isso tem tudo a ver com a redação? Quer saber como? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje a pegada é diferente. A gente aproveita os 30 anos da Constituição Brasileira para entender como ela tem tudo a ver com os temas de redação cobrados no Enem. Ou seja, os seus princípios podem ser aplicados de modo transversal. E para falar disso, a gente chamou um professor que estudou letras e direito, professor Bernardo Moura. Chega mais! E aí, professor? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É isso mesmo, professor? Os temas que o Enem propõe conversam diretamente com a nossa Carta Magna? Com certeza. Quando você pega os últimos 20 anos de tema do Enem, você vai ver que cada tema que foi cobrado é uma grave problemática social. E se é uma grave problemática social, ele afeta pessoas, afeta a sociedade, é uma espécie de opressão. E se você pegar as primeiras páginas da Constituição, você já vai ver que uma série de problemáticas estão ali previstas. Justiça, igualdade, direitos, direito de povos, direito de minoria, uma série de pressupostos que cada tema do Enem afeta um grupo minoritário. Quando você vai analisando uma grande temática social que a Constituição não só prevê, como prevê muito cedo. Nas primeiras páginas, ela já deixa claro aquilo que o Estado brasileiro vai combater, aquilo que ele entende como errado e como ele vai combater. Compreender a Constituição é o principal eixo transversal que passa por todos os temas nos últimos 20 anos. Bom, mas antes da Constituição de 88, o Brasil teve outras 6 constituições. Explica melhor, professor. Cada Constituição que a gente teve dialoga intimamente com o tempo. A nossa primeira Constituição, ela vem do Primeiro Império. Havia naquele tempo um contexto de disputa entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, e o imperador, Pedro I, tomou partido do Partido Português e centralizou decisões, instituiu o tal do poder moderador, que é uma capacidade incrível da gente pensar o direito. A gente divide o poder em 3, em legislativo, executivo, judiciário, só que o imperador, ele divide em 3, mas ele fala que ele tem o poder de moderar. Ou seja, a divisão vale muito pouco, porque na prática, ele que comanda. É ele que dá a palavra. A próxima Constituição, Brasil-República, ela tem suas características. Inicia o federalismo, os estados tendo participação, mas tem problemas como voto extremamente censitário, voto por idade, voto por renda, voto por sexo, por gênero. Então elas têm as peculiaridades do seu tempo. Depois tem a Constituição de Vargas, com as características que Vargas traz, como direito trabalhista. Aí mais tarde tem a Constituição pós-Segunda Guerra, que democratiza a Constituição de 37. Ou seja, cada Constituição nossa é fruto de um momento histórico nosso. O nosso momento histórico, ele mais ou menos que molda o documento constitucional que vai ser feito. Então, quando você vai chegando até a Constituição que teve na ditadura militar e vai passando até a nossa, a gente vai vendo que as Constituições, elas são espelhos do nosso tempo. Hoje a gente tem a Constituição de 88. Quando você olha para essa Constituição, ela tem as nossas demandas. Então o Brasil teve várias Constituições, não havia como ser diferente, cada Constituição refletia aquele momento. Como que você vai ter uma Constituição autoritária assim que acaba a Segunda Guerra? Não tem sentido. Como você vai ter uma Constituição mais democrática em um governo ditatorial na ditadura? Não tem sentido. Mas, professor, é um texto árido. Então, como faz para ler? A leitura da Constituição, claro, ela segue princípios jurídicos e organização de estrutura jurídica. Ela não é um texto tão fluido como um jornal, como uma revista. Ela obedece a linguagens jurídicas. Ela é feita por comandos, né? São artigos. Esses artigos, eles introduzem ideias, proibições ou autorizações. E a partir desses artigos, a gente compreende que eles vão se subdividindo em explicações. Então, você pega a Constituição, está lá, capítulo 1º, dos direitos fundamentais, e você vai entendendo que ele vai subdividindo. Os artigos são os principais elementos que compõem a Constituição. Esses artigos são comandos, muitas das vezes curtos, né? Aos brasileiros é dada a garantia de, e divide. E os artigos são subdivididos em parágrafos, que explicam, que trazem condições, exceções para esses artigos.
Depois do parágrafo, a gente pode subdividir e desdobrar em incisos, são números romanos, que são especificidades desses artigos. E ainda tem as alíneas, que subdividem os incisos. Basicamente, é como um quadro organizado de uma aula. Você tem o tópico da aula, e vai subdividindo os tópicos, e desdobra essas subdivisões em novas subdivisões. E quando você tem essa compreensão, você começa a entender que a Constituição, ela preza pela organização total e pela efetividade. Mais importante que ser um texto extremamente claro, é ser um texto extremamente efetivo, porque ali está os nossos direitos e garantias que vão nortear a nossa vida. E aí você fala, Lande, mas certos direitos não são cumpridos na prática. Mas a grande relação é você entender que você pode exigir que se cumpra. Eu posso criar um processo na justiça contra alguém em função de ferir-se um direito na igualdade. Eu posso ir lá no Supremo Tribunal Federal e, com base no princípio de igualdade, mudar uma lei que, porventura, que por acaso, não respeita o princípio de igualdade. Tudo que você vai criar enquanto lei nova deve estar submetido à Constituição. Por exemplo, um político, deputados não podem votar leis que firam a Constituição. Se eu desejar agora criar uma lei, conseguir aprovação com todos os deputados e senadores, mas aquilo, por acaso, ferir a Constituição, o STF declara nulidade. Bom, você falou dos artigos, mas antes tem o preâmbulo, não tem? Preâmbulo é uma das coisas mais bonitas que tem na nossa Constituição. O preâmbulo é um texto, esse sim em prosa. Esse texto em prosa como uma apostila, você lê e ele é a explicação sobre o que vai ser a Constituição. Vamos ler? Tá aqui na tela já, por gentileza. Ele é escrito em primeira pessoa do plural. Já é um pouco diferente do resto. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não sei se você percebe, parece que eles estão vibrando quando eles criam isso. Parece então, tem até letra maiúscula, caixa alta. Então repara que quando ele vai criar esse material, é a intencionalidade por trás daquilo que vai ser criado. É a intenção, é aquilo que eu tenho como objetivo. E a interpretação da intenção, a interpretação do objetivo, às vezes, é mais importante do que entender a própria lei. Quando eu pego o preâmbulo, o conceito de preâmbulo é isso, é aquilo que é prévio à escritura. A primeira coisa importante que a gente tem que saber é que não tem valor de lei o preâmbulo. O preâmbulo é como se fosse uma intenção que vai orientar a criação das próximas leis. Entendi. Então, esse é o espírito do momento, o espírito do contexto do momento daquela criação de uma lei. Agora, vamos por parte entender a noção do preâmbulo? Professor, uma observação. A Assembleia ali tem assento, né? Mas isso é porque foi feita antes do último acordo ortográfico, né? A Constituição é de 88, o novo acordo foi de 2008, então tem essa diferença. Algumas versões poderiam tirar, sem problema algum, né? O texto não é sagrado gramaticalmente. E o que mais a gente vale destacar no preâmbulo? Eu olho para o preâmbulo e eu vejo os principais fundamentos, que a gente chama de princípios, fundamentos ou valores do direito. Esses valores, eles devem ser anteriores à criação de uma lei. Independentemente do que eu vou criar agora, e a partir desses valores se criou milhares e milhares e milhares de leis e de artigos. Por exemplo, eu falo que nós temos como valor asseguratório o exercício de direitos sociais individuais, como liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e igualdade. Eu não posso criar uma lei a partir de agora, sob pena de ficar totalmente em desacordo com o meu espírito legal, que não preze por igualdade. Eu não posso criar uma lei, por exemplo, que fira princípios de segurança, de dignidade. E essa discussão é muito contemporânea. Tem uma série de leis, uma série de discussões hoje que tem como base total, base de fato, discussões de valores. Então isso daqui é uma espécie de base, mas que está presente agora. Por exemplo, discussão sobre casamento homoafetivo. Um dos principais argumentos de defesa do casamento homoafetivo foi o princípio de igualdade e de dignidade. Quando a gente pega o tema de
de aborto de bebês anencéfalos. Mais uma vez, a liberdade foi um princípio que, dentro da defesa jurídica, foi central dentro dessa análise. Bom, a gente também separou o artigo 3. Por que ele é tão importante, professor? O artigo 3 é um dos principais elementos. Artigo 3º, artigo 3. Os dois problema servem? quanto a isso. Não tem problema? Tá escrito 3º na Constituição, mas comumente a gente fala 3 sem nenhum problema. Era uma dúvida, pessoal. A gente olha para o artigo 3º e a gente verifica, primeiro, que o artigo 3º está subdividido em alguns elementos, né, em alguns incisos, e a gente está falando sobre objetivos fundamentais. Repare que o objetivo não é necessariamente uma condição presente, mas é uma intenção. A partir de agora, a Constituição de 88 falou: vamos lutar enquanto nação daqui para frente. É meu objetivo, é minha meta enquanto Estado democrático de direito, assegurar, lutar por certos valores e princípios. E aqui ele coloca esses objetivos fundamentais, é o ponto inicial. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha que interessante. Liberdade, justiça e solidariedade. Você pega todos os temas do Enem. Violência contra a mulher, feriu a solidariedade, feriu a liberdade, feriu a justiça. Intolerância religiosa, feriu a liberdade de crença, feriu a justiça. Não é solidário, não é empático, não tem alteridade. Você volta para a inclusão do surdo na educação. Feriu a liberdade de acesso à educação. Não é justo, não é solidário. Então você vai entendendo que essa alma, esse espírito, é dele e das afrontas a ele, porque as afrontas acontecerão e acontecem o tempo inteiro. Só que a gente pode falar, isso está errado. A gente escreveu na Constituição. Qualquer governante que adentre no sistema governamental, ele jura à Constituição cumprir com integridade esses valores. Então, qualquer governante ele não tem o direito de, a partir de agora, eu sou diferente disso. A Constituição, que é votada pelo povo, olha que interessante, né, numa Constituição moderna. O povo, nós, o povo, a gente decide a Assembleia Constituinte, que decide as leis, e essas leis vão orientar o governante. O governante ele é abaixo da lei que o povo criou. E não ele que orienta as leis. É isso. Antigamente a lei tinha. Você pega as leis antigas, Código de Hammurabi, Lei de Tabelião, que o senhor criava a lei, o dono criava a lei, para a população submeter a lei que ele criou. Portanto, primeiro tinha a pessoa, governante, a lei e o povo. Você pega a nossa Constituição, é completamente distinto. O povo decide a lei que o governante fica abaixo. Na dependência do povo, decidir ou não se ele continua. E você vai lendo os outros incisos, mesma coisa. Garantir o desenvolvimento nacional. Eu não posso criar uma lei simplesmente que seja para assegurar o meu governo, assegurar as viabilidades para o meu governo, mas que não garanta desenvolvimento da minha nação. E desenvolvimento é um conceito extremamente amplo. Tecnológico, educacional, sociológico, cultural. Ou seja, a partir desse segundo inciso, a gente pode pegar uma série de novos temas. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha que compromisso sério. Muito sério. O meu sistema governamental, o meu sistema de gestão tem que reduzir desigualdade. Eu não posso ter um modelo político que desconsidere a ideia de que desigualdades devem ser planificadas. E eu vou tentar pegar um conceito de desigualdade, de marginalização, e eu posso pegar qualquer tema. Qualquer tema. Porque todo processo opressivo é uma desigualdade. O conceito de opressão, que vem da palavra espremer, oprimir, é alguém que tem um poder de exercer poder sobre outro. E o nosso Estado é comprometido. A gente não pode exigir do Estado nada diferente disso, porque ele garantiu que faria isso. E a partir daí a gente vai promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mais uma vez, todos os temas do Enem saem daí. A Constituição brasileira completa 30 anos em 2018 e, para celebrar, a gente mostra como conhecê-la ajuda e muito na redação do Enem. Então, professor, qual a importância em se conhecer a Constituição de 88? A principal importância é que é a Constituição que hoje exerce efeitos de fato na nossa vida. Todo documento parte dela. Todo documento, toda lei parte dela. Ela norteia qualquer lei nova e qualquer outra lei menor. Se a gente pegar essa Constituição em comparação às outras, ela é a mais inclusiva de todas as Constituições.
Em Vargas, por exemplo, a mulher pôde votar. Na Constituição da Primeira República, anterior a Vargas, podia-se votar, né? Mas tinha uma série de restrições, como, por exemplo, classe social, ser alfabetizado, ser homem. Em Vargas, a mulher pôde votar, uma grande Constituição, mas ainda assim, por exemplo, não havia a inclusão do analfabeto, que é uma figura naquele tempo que não é 1 ou 2, era um percentual enorme. Então, um percentual enorme ainda era excluído da cidadania de participar da escolha da representação. A gente separou mais um artigo, que é o artigo 5º. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Artigo curto, mas com muita coisa para pensar, né, professor? Esse artigo ele subdivide em muitos incisos. O artigo 5º é o mais conhecido artigo da Constituição, são os direitos fundamentais do indivíduo. A gente vai meditando nesse artigo, vai verificando mais uma vez que aqui tem a base de qualquer tema do Enem. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí a gente tem os direitos fundamentais. Direitos fundamentais que foram consagrados pela filosofia de John Locke, mais tarde pelos iluministas, sobretudo de Voltaire. E a partir daí a gente vai entendendo que o princípio de igualdade é o elemento central dos direitos fundamentais e a não opressão. Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade são direitos do sujeito nos termos seguintes. E como eu posso usar esse artigo na minha redação? Primeiramente, como temática, todo problema social tende a ser uma transgressão ao artigo fundamental. Eu posso pegar a partir disso e desdobrar as ideias desse artigo pela sociologia e filosofia. Por exemplo, sociológico e filosoficamente, isso é uma discussão do tempo, direitos individuais, direitos de primeira geração. Historicamente, eu também posso correlacionar e até o direito enquanto ciência eu também posso citar. Todo tema é uma afronta a isso. Então eu posso, na minha redação, colocar isso como um valor central que é afrontado por um problema social específico. O racismo, por exemplo, que é um problema que afeta e oprime pessoas, é uma afronta ao artigo 5º. Por quê? Porque eu estou simplesmente vilipendiando o direito à igualdade, direito à segurança, direito à vida e direito à liberdade, de crença, de essência, de ser. A grande proposta é você compreender dentro do direito na redação é que todo problema é uma afronta ao direito. E o direito tem a sua razão de ser histórica, filosófica e geopolítica. Portanto, trouxe o direito já é uma tríplice correlação interdisciplinar. Show de bola. Temos também o artigo 6º. Bora dar uma olhadinha? São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Um dos principais elementos a ser discutidos dentro desse artigo diz respeito a qual é a função do Estado. O que eu posso cobrar do Estado? O que o Estado pode ou não isentar-se de culpa, né? A Constituição, nos direitos sociais, diz que, além de garantir direitos fundamentais como liberdade, vida, segurança e propriedade, ele te garante, olha que interessante, serviços. Direitos sociais, direitos à sociedade. A sociedade pode cobrar do Estado certas ações que ele garantiu que daria na Constituição. E a gente observa isso é fundamental no momento em que se discute processos de diminuição do Estado. Diminuição do Estado e de funções, de prerrogativas do Estado. Por exemplo, o Estado diz que ele tem que trabalhar para que você tenha direito à moradia. O Estado diz que lazer é um direito social, que ele tem que batalhar por isso. Logo, cultura, eventos culturais também estão prescritos na Constituição. São direitos diferentes dos primeiros, que são direitos fundamentais. E esses são serviços que o Estado tem que garantir enquanto Estado. E aí a lista é extremamente vasta, como, por exemplo, o grandioso elemento assistência aos desamparados. Ou seja, cada pessoa desamparada, esquecida pelo poder do Estado, tem o direito garantido na Constituição de exigir do Estado amparo. Por isso que é um convite enorme. Conheça a Constituição, pesquise, leia. Ela está disponível na internet a um clique. É fácil, tem em qualquer biblioteca. Então,
conheça, porque a partir do conhecimento, a partir da tomada de consciência, você consegue entender aquilo que é seu já garantido. Agora, professor, de 88 para cá, o artigo 6º sofreu algumas emendas em 2000, 2010, 2015. Por que isso acontece? O processo de emenda, de modificação de uma lei, ele acontece não só no artigo 6º, ele acontece o tempo inteiro, né? Tem muitos artigos que, se você pegar o documento para ler, está riscado. Quando você risca uma lei, né, você está atualizando, modernizando ou até revogando. No caso do artigo 6º, todo o processo de modificação dessas leis foi para expandir, para ampliar direito. Então, é uma espécie de modernização, de atualização ao tempo, e os direitos fundamentais permanecem. Até porque direitos fundamentais você não pode mexer na Constituição. Show de bola. Então, chega aqui para frente, professor. Bom, como tudo isso que a gente conversou pode se tornar argumento na redação? Por exemplo, quando eu tenho um problema social. Imagina que eu tenho uma afronta específica a uma minoria qualquer. Se a minoria foi afrontada, eu posso começar a refletir que só de afrontar essa minoria eu estou, de certa forma, rasgando princípios constitucionais. Então, eu posso, por exemplo, ter como argumento que determinada opressão deve ser combatida porque fere valores constitucionais. A violência contra a mulher deve ser combatida pela sociedade e pelo Estado porque, primeiramente, ela transgride direitos fundamentais, como igualdade, dignidade e liberdade. Então, qual a importância de você ter um documento que preze por valores tão essenciais como justiça, como igualdade, como dignidade? Uma linha argumentativa muito densa que você pode traçar é a defesa de valores jurídicos, a defesa de leis. As leis são essenciais para um convívio ético, para um convívio digno, harmônico. Então, uma linha de argumentação interessantíssima é, primeiramente, eu devo combater uma opressão, né, um problema social, porque, antes de tudo, eu preciso prezar pelos valores constitucionais que estão por trás dele. Eu devo combater o racismo porque ele fere a dignidade. Eu devo combater a homofobia porque fere a igualdade. Eu devo combater a violência contra a mulher porque fere a segurança. E o valor desses elementos é incontestável. Em cima dessa percepção, eu conseguiria desenvolver os últimos 20 anos de temas do Enem sem nenhum problema. Olha aí. Então, é importante para quem está se preparando para o Enem conhecer não só a Constituição de 88, mas todas as outras, né? Para a redação, o que vale é a de 88. Entendi. Mas para o restante o conhecimento da prova... profundo das outras é essencial, até porque quando você conhece o que já se passou constitucionalmente, você vai dar muito mais valor que a gente tem hoje. Se você entender que a democracia, que a cidadania, o direito à participação de todo mundo no processo foi fruto de muita luta, muito sofrimento, muita batalha, você vai entender muito sobre, votar é fundamental. Nem sempre eu pude. Nem sempre qualquer um pôde. Conhecer o passado é fundamental para não deixar ele se repetir e para valorizar certos elementos presentes. Para encerrar, professor, qual a sugestão para quem quer se inteirar com tudo que a gente conversou aqui hoje? Primeira sugestão é fazer uma análise histórica das constituições. Entender de fato a diferença entre uma lei constitucional e uma lei ordinária, uma lei normal. Após isso, dá uma lida, dá uma pesquisada sobre como é que foram esses processos históricos das constituições. Vale a pena também você pesquisar outras constituições de outros países que foram fundamentais para entender a nossa. Por exemplo, a Constituição americana, ela exerceu influência na Constituição da Primeira República. A Constituição alemã de Weimar exerceu influência numa determinada Constituição brasileira. A Constituição da Polônia exerceu influência na Constituição de 37. Você entender esses processos históricos nossos e os comparativos, ou seja, uma análise cronológica vertical e as horizontais fundamental. Também é muito interessante você pesquisar qual é o debate filosófico daquele tempo. Você vai ver a influência dos iluministas, as outras influências, as constituições de outras nações. Isso é fundamental também. Então, conhecer é fundamental para que você possa entender-se no seu tempo e no seu espaço e aquilo que você pode exigir, aquilo que você já tem e aquilo que de fato é o que você pode ser e é. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença e por esse bate-papo. Obrigado, Lani. E eu quero te dar uma sugestão.
Vai lá no nosso canal e se inscreve, youtube.com/TV Escola. Você vai saber dos programas em primeiríssima mão. E não esquece de assistir aos outros programas. São quase 400. Até a próxima. E qual a importância dela? Pode ser assim, não.